Primeiramente, eu queria agradecer aí ao Felipe Van Putten, a sua esposa, a Sara e todos aqueles que trabalharam na organização do Quinto Sufoex, né? Foi muito prazeroso eu estar escrevendo sobre um tema que para mim era bem desafiador, né? Um ufólogo que viu os OVNIs, né? A gente tem aí 41 anos já de pesquisa ufológica, estamos na estrada aí já há bastante tempo, e aí eu vou estar contando para vocês alguns casos que se passaram comigo, algumas interações, fotografias de OVNIs que nós batemos também, contatos que nós tivemos com esse fenômeno, mas não daria, por conta do tempo, de contar tudo aqui. São mais de 30 situações que nós já passamos a respeito do fenômeno OVNI. Então vamos começar essa apresentação. E aí a gente tem que começar do começo. Como que eu iniciei na ufologia? Eu, na verdade, tive um avistamento que me lançou, né, para esse estudo da ufologia. Esse fato aconteceu em 1981, na cidade do Guarujá, litoral de São Paulo, e a minha mãe, ela estava em casa, isso era à noite, e ela resolveu sair para fora para recolher algumas roupas do varal, né? E nisso que ela saiu, eu e o meu irmão mais novo ficamos assistindo televisão e de repente a gente escutou um grito e saímos para acudir a minha mãe. Só que ao chegar lá fora, nós nos deparamos com um objeto alaranjado, sem uma forma definida, mas de grandes proporções, que expelia por baixo dele objetos menores, a cada momento saíam dois objetos esféricos, vermelhos e piscantes. Eu fiz aí uma concepção artística até para a gente ter uma ideia do que a gente viu naquela época. Isso em 1981, quando eu tinha 14 anos de idade. No dia seguinte, após esse avistamento, eu cheguei a comentar o assunto com um vigilante do banco e ele me informou que o que eu tinha visto era um OVNI, um objeto voador não identificado. Mesmo porque naquele momento do avistamento, eu não consegui identificar aquela aeroforma como sendo um avião, um balão, algum objeto voador convencional. Não era nada disso. E além do mais, não tinha barulho nenhum, não havia ruído naquele objeto voador não identificado. O objeto então foi se distanciando. Quando ele chegou sobre Santos, ele aumentou a intensidade do brilho para umas 3 vezes e depois ele subiu num movimento de anzol ascendente e desapareceu. Muitas pessoas viram isso lá na cidade do Guarujá e depois o assunto foi comentado pela população guarujaense. No próximo slide aqui, na próxima tela, eu quis colocar alguns casos em que eu tive algum tipo de avistamento em voo, né? A gente estava a bordo de algum avião e ocorreram aí alguns fatos. O primeiro fato, de 3 que eu vou narrar para vocês, aconteceu quando eu estava voltando de uma viagem a serviço e estava passando sobre o estado da Bahia, olhando para a direita, eu observei um objeto alongado, aqueles típicos charutos, e isso foi em dezembro do ano 2000, e na parte da frente desse objeto cilíndrico, a gente percebia assim, eu e mais uma outra pessoa que também estava vendo a mesma coisa do lado, mas como eu não sabia quem que era aquela pessoa, acabei nem pegando endereço, nada para ter aquela pessoa como testemunha também. Mas a gente ficou olhando e a parte da frente ela brilhava. Agora eu não sei se era um brilho próprio do objeto cilíndrico ou se era algum tipo de reflexo do sol, já que estava entardecendo, né, naquele dia de dezembro do ano 2000. Esse foi um caso assim impressionante, né, de dia que eu observei essa forma, né, de um objeto voador não identificado em forma de cilindro. O segundo caso que eu quero trazer para vocês, ele aconteceu em 31 de maio de 2006.
foi uma viagem que eu realizei para o Egito, né? Estava indo para o Egito, num voo da Alitalia nesse dia. Isso era à noite, de madrugada. Eu lembro que estava bem escuro e a gente já estava passando sobre a África, né? E num pedaço ali da África, quando eu olhei pela janela e observei uma forma, parecia tipo uma chama, né? Um negócio meio alaranjado, né? Como eu coloquei nessa imagem, nessa concepção artística. Eu vou colocar outra imagem mais ampliada até para a gente ter uma noção, né? Era um objeto meio esférico, né? Meio alongado, como se fosse uma lentilha, só que a parte interna é como se fosse uma brasa, né? Então aquela luz alaranjada, né? Foi uma visão impressionante que eu tive durante este voo indo para o Egito em 2006. O terceiro caso que ocorreu em voo, aí já foi mais recente, foi uma viagem de turismo que eu fiz para a Ilha de Páscoa, e no retorno dessa viagem, no dia 16 de março de 2018, por volta das 19h50 aproximadamente, passando já ali sobre o estado do Paraná, a gente saiu, eu e a minha esposa, Margarete, a gente saiu de Santiago do Chile, já passando ali pelo Paraná, a gente observou um objeto meio amareladinho, assim, né? Branco, amarelado, né? Como está nessa concepção artística. Vou colocar outra agora aqui para a gente ter uma visão do que aproximadamente, né, foi observado naquela noite ali do dia 16 de março de 2018. Quando nós chegamos, né, em São Paulo, logo no dia seguinte a gente ficou sabendo que houve inclusive avistamentos em Curitiba, que também é no Paraná, de pessoas ali que chegaram inclusive a filmar no mesmo dia que nós observamos durante o voo. E a gente já estava até meio empolgado, porque quando a gente voltou do Chile, lá da Ilha de Páscoa, eu tinha fotografado já um objeto voador não identificado em forma de disco. Vocês vão ver essas imagens, daqui a pouco aí eu vou mostrar e vou contar essa história para vocês. Dando prosseguimento então aqui nos avistamentos, né? Teve esses 3 que foi em voo, vários outros avistamentos nós tivemos de baixo, né? Olhando, andando na rua, voltando do trabalho, e chama atenção, assim, eu busco na memória pelo menos aí 5 casos que ocorreram em 1984. Inclusive eu estava dando uma olhada na minha papelada, achei uma anotação. Então no mês de março e de abril de 84, vários dias ali, houve alguns avistamentos, inclusive alguns deles com testemunhas também, né? Pessoas estavam junto, alguns avistamentos que ocorreram no Guarujá, outros em Santos. E aí em 1984 também, já em setembro, eu fiz uma viagem para umas vigílias coletivas lá em Aiuruoca, no estado de Minas Gerais. Lá eu tive a oportunidade de ver um objeto multicolorido e também um objeto que me chamou muito a atenção, que parecia uma espécie de um chuchu azul. Ele tinha a parte traseira dele mais abauloada, assim, maior, e um bico na frente. Esse objeto chegou a pousar a uns 80 metros do local onde nós estávamos naquela época. Foi um caso bem impressionante. Naquela época, em 1984, eu era um jovem e estava começando aí a me inteirar a respeito da ufologia, e foi a primeira vigília que eu participei, e já com êxito, né? Vendo ali um objeto voador não identificado com essas características bem anômalas. Na próxima tela, eu coloquei aí já no ano seguinte, no dia 15 de novembro de 1985, uma expedição que foi feita conjuntamente com outros integrantes e ufólogos de grupos de São Paulo, né? O Geone, bem conhecido, estava no Marcão lá, e outros grupos. A gente resolveu ir para a Serra dos Itatins, acampar lá em cima, já que Peruíbe, no litoral sul de São Paulo,
é uma área onde tem muita incidência ufológica. E aconteceu algo inusitado. Quando a gente estava escalando a Serra dos Itatins, numa parte íngreme, a gente observou, todo mundo observou um objeto triangular e na cor amarela, né, que subiu depois assim por uma parte da montanha, se escondendo atrás das árvores. Como a gente estava escalando, não dava para a gente parar e fotografar ou filmar esse fenômeno. Então, quando nós chegamos lá em cima, a esperança era de repente ver esse objeto e aí sim registrar esse fenômeno. Mas infelizmente, quando a gente chegou lá em cima, já não havia mais nada, nenhum vestígio desse objeto voador não identificado. A gente ficou alguns dias lá, mas infelizmente as vigílias que nós realizamos foram infrutíferas. A gente não acabou observando nada. Foi só na subida mesmo, né? E Peruíbe, assim, a gente teve outros avistamentos em anos posteriores. Na próxima tela aí eu vou agora fazer uma sequência de fotografias diurnas que eu fiz, tem as noturnas também. As noturnas eu coloquei só uma, mas a gente vai ver as diurnas primeiramente. A primeira fotografia que eu fiz foi em 1986, no dia 30 de março de 1986, era por volta das 14 horas, eu estava num churrasco familiar, quando os meus parentes, tios ali, viram um objeto voador no céu, né? O céu estava limpo, não tinha nuvens, pelo menos no pedaço onde apareceu esse objeto. Era um objeto em forma de lentilha, um disco, né? Meio cinza chumbo. E aí a gente ficou olhando, o que é aquilo? É um balão? É algum objeto? O que se trata aquilo? E aí de repente esse objeto começou a se deslocar. Eu lembrei que tinha uma câmera que não tinha muito recurso, uma Instamatic, Kodak Instamatic 11. Peguei essa câmera e tirei algumas fotografias. Na época foram 4 ou 5 chapas, né, que eu tirei. E depois a gente acabou revelando, o objeto aparecia em 2 delas, né? Até porque a máquina era bem ruim. Uma das fotografias é essa, que vocês estão vendo. Eu vou colocar uma ampliação que dá para a gente perceber aí o formato esférico de disco, né, desse objeto metálico aí, cinza chumbo. E a gente ficou observando até que ele foi em direção ao centro do Guarujá, onde tem uns morros, e lá havia um objeto comprido em forma de charuto, e esses dois depois entraram dentro de uma nuvem que tinha do outro lado, nessa parte do centro do Guarujá, e desapareceu. A gente não observou mais esse objeto. Neste desenho aí do Jamil Villanova, a gente faz uma concepção artística de como que foi esse fato. Nós tivemos nesse fato 7 testemunhas, 7 parentes ali meus que estavam também presentes nessa ocasião. Nesse outro slide a gente vê uma ampliação maior e vale ressaltar que essa foto e os negativos foram analisados pelo pesquisador Claudio Covo na época e foi dado como autêntico. Depois a base aérea de Santos também procurou a gente acabou fornecendo fotografias e um relatório falando a respeito desse caso, e também esse fato foi comunicado ao Condabra, além da base aérea de Santos, e o Condabra faz parte da Força Aérea Brasileira, e uma parte desse material, uma carta, foi encaminhada ao ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Anos depois eu tive a oportunidade de conversar com ele e ele até lembrou desse fato de ter recebido a carta e que teria encaminhado isso para a Força Aérea, né, para o órgão pertinente que daria o tratamento naquela informação. Só que até hoje esse material eu não consegui saber aonde que foi parar. A Força Aérea já liberou alguns materiais no Arquivo Nacional, mas esse fato que foi comunicado em 1986 não foi liberado ainda para o público, né? Então tem muito dos arquivos da Força Aérea que ainda estão escondidos aí em algum lugar e a população não sabe. Então essa foi a primeira fotografia. Eu vou colocar a segunda,
que foi feita em 2 de setembro de 2016. E nessa ocasião eu trabalhava no Banco do Brasil, em São Bernardo, e eu saí para o almoço. Quando eu estava voltando já do almoço, passando pela Avenida São Paulo, eu percebi um brilho no canto do olho esquerdo, e quando eu olho para cima eu vi o disco. Aquilo era um disco voador realmente, era aluminizado a parte de baixo, e aí eu bati uma foto, peguei um iPhone 5S que eu tinha, tirei a fotografia. Quando eu fui tirar a segunda fotografia, tentando aproximar o objeto fez um movimento de L ascendente e desapareceu. Não deu tempo nem de bater a segunda fotografia. Eu tenho uma ampliação que eu vou mostrar agora para vocês do objeto. Essa parte escura que a gente vê na parte inferior do disco voador, na verdade é o reflexo de um parque onde o pessoal corre ali, que é o Parque Lazuri, né? É um parque com bastante área verde, e a gente vê o reflexo. Então esse objeto foi algo impressionante. Posteriormente a gente ficou sabendo que naquele dia em que eu fotografei, algumas pessoas tinham visto esse fenômeno. Descobrimos também que em dias anteriores e posteriores ao dia 2 de setembro de 2016, houve testemunhas, perfazendo aí um total de 23 pessoas envolvidas em avistamentos desses objetos que estavam ali na região. E essa fotografia, né, ganhou a mídia, foi publicada em jornais, e muitas pessoas vieram, né, falar a respeito que tinham visto o mesmo objeto. A gente entrou em contato também com os aeroportos, as torres de controle, para saber se naquele horário, a 1h18, tinha alguma rota aérea com algum tipo de objeto voador convencional, o que foi negado. E essa foto ela chegou a ser analisada em alguns países, no Brasil, nos Estados Unidos, em Portugal, na Argentina. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil foram feitas 5 análises, nos Estados Unidos 3 análises, uma em Portugal e uma na Argentina, perfazendo aí 10 análises. Todas concluíram que se tratava de uma foto autêntica, né? E esse material, inclusive, nós fomos procurados pela aeronáutica e fornecemos a foto com relatório também do que nós vimos naquela ocasião, e eles pediram também para mim fazer um outro relatório informando o que as pessoas que viram em dias anteriores, posteriores ou no mesmo dia informassem o que foi visto para a aeronáutica. Isso deve estar arquivado lá em algum lugar. E o interessante, vou colocar agora a próxima tela, é que em contato com o DSE, que também faz parte da aeronáutica, a gente perguntou, né, se tinha detectado alguma coisa em radar, se algum controlador de tráfego aéreo tinha visto alguma coisa. Eles responderam negativamente, mas eu até frisei aí nessa tela que eles escreveram o seguinte: prezado Edson, sua foto é realmente impressionante, né? Então um órgão da aeronáutica achou que a foto realmente era algo impressionante. Outros militares que a gente teve a oportunidade de conversar também descartaram a possibilidade de drone, de qualquer outro objeto voador convencional ou conhecido, né? Então se trata aí de um OVNI autêntico. A outra fotografia que nós tiramos foi 2 anos depois, na Ilha de Páscoa. Como eu falei, a gente estava ali numa viagem de turismo, né? Fomos conhecer lá os moais, né? Toda a história da Ilha de Páscoa, e tivemos a oportunidade de ver em algumas noites alguns objetos luminosos que foram filmados, foram fotografados também, mas é um ponto apenas luminoso no escuro. Mas o mais impressionante é essa foto que está aí, que é de um objeto em pleno dia, e foi tirado no dia 14 de março de 2018, às 17h23, ali naquela região do Rangaroa, né? A gente já estava subindo do Rangaroa pro hotel quando observamos esse objeto voador não identificado. Vamos colocar agora uma ampliação. Essa fotografia também foi feita com iPhone 5S, né? Então dá para a gente perceber que tem
uma parte nesse objeto que ela parece que é meio afundado, ou a impressão parece uma parte meio triangular ali no objeto, como se tivesse amassado ou alguma protuberância, né? E eu vou colocar agora mais um close bem grande aí para vocês observarem esse objeto. E essa fotografia ela foi analisada também nos Estados Unidos e na Argentina e foi dado também como autêntica. Como a gente estava no Chile, nós procuramos o Cefa e eles pediram essa fotografia para nós e um relatório também que eles iriam analisar esse material todo. Então a gente forneceu para o Cefa, né, que é o Comitê de Estudos de Fenômenos Aéreos Anômalos, que faz parte lá da Força Aérea Chilena, e eles ficaram de dar uma resposta. E passado um tempo, vou colocar agora a outra tela, um dos militares, né, que pediu esse material no dia 19 de março para nós, disse que esse militar chama Gustavo Adolfo Arriaga Bustamante, que é do Cefa. Ele falou, né, depois de um tempo, que na verdade o que eu tinha fotografado era um globo sonda, né, era um balão meteorológico ali, alguma coisa assim. E aí eu fiquei inconformado com essa atitude do militar e falei para ele, mas um balão tal, você tem foto dos balões que são soltos pelo aeroporto de Mataveri, lá na Ilha de Páscoa? Ah, não tenho, tal. Eu falei, mas que pesquisa? Eu comecei a questionar eles. E aí, como eles se fecharam e não queriam falar sobre o assunto, era balão e ponto final, eu resolvi fazer as minhas pesquisas paralelamente. Através da Lei de Liberdade de Informação chilena, eu solicitei ao aeroporto de Mataveri as fotografias dos balões meteorológicos que são soltos lá. E eles me mandaram algumas fotografias, que são essas aí, que vocês estão vendo. E o balão não tem nada a ver com aquele objeto voador que a gente fotografou, né? Os balões que são soltos lá uma vez por dia são brancos, né? Tem um modelo específico. E inclusive eles mandaram esse modelo, né? Eu solicitei o modelo é o Pavan, modelo CPR 600 White, branco, né? E eles me falaram que o balão naquele dia 14, foi solto ao ar às 18h30, ou seja, eu fotografei às 17h23, então não poderia ser o balão. E outra coisa que eles informaram é que não houve problemas com o balão sonda naquele dia, então não tinha problema nenhum, e então a foto do OVNI é muito diferente do balão que eles soltam lá. Então ficou evidente para mim que o Cefa, ele produziu ali um acobertamento em cima desse assunto. E não quis questionar, eu tentei mandar essas fotos do balão, questionando o horário, inclusive, mas o Cefa fechou a questão em balão e não quis conversar mais, nem me respondia mais os e-mails. Então, é assim, os órgãos militares muitas vezes fazem essa papagaiada, né? Eles acobertam o assunto disco voador, o fenômeno OVNI. Eu vou colocar agora algumas interações que eu tive com OVNIs. Na década de 80 e 90 a gente fez muita vigília numa localidade chamada Iporanga, cidade de Iporanga, no Vale do Ribeira. Lá a gente fez várias pesquisas de campo, vigílias, né? Tivemos avistamentos, filmamos, fotografamos esse fenômeno e assim, muitas pessoas já viram esse tipo de fenômeno naquela região. Vou colocar outra tela agora. Na década de 90 em diante, a gente voltou, por exemplo, em 2013 lá e entrevistamos pessoas que já viram seres também em cavernas, em cachoeiras, e tivemos a oportunidade de fotografar um fenômeno. Era um objeto azulado no fundo do vale onde tem o mirante do Alto da Boa Vista, né? Saindo da cidade de Poranga, você passa pelo bairro da Serra e chega nesse mirante do Alto da Boa Vista, que é onde geralmente a gente faz as vigílias e onde nós observamos o fenômeno ufológico durante muito tempo. Vou colocar a próxima tela aí.
Só para vocês terem uma ideia de fotografias que eram tiradas lá, essa foto aí que está na tela foi tirada pelo Jamil Villanova no dia 20 de abril de 1991, por volta das 18 horas e 40 minutos, né? Então a gente vê objetos profusamente iluminados, né? Com um brilho bem intenso, geralmente o pessoal lá chama de bolas de fogo, né? Então isso aí a gente via, fotografava, filmava, né? Com um equipamento que não era tão bom assim. A gente sabe que outras pessoas que já foram lá também obtiveram algumas imagens bem interessantes, inclusive equipes de televisão. Vou colocar a próxima tela. Essa interação que nós tivemos com o fenômeno e que aconteceu no dia 26 de fevereiro de 1995, por volta das 0 hora e 20 minutos, foi interessante porque a gente chegou a trocar sinais de lanterna com alguma inteligência que tinha dentro desses objetos voadores não identificados. Então, conforme a gente piscava 2 vezes, o objeto respondia 2, piscava 4, ele respondia 4, uma. Então, houve uma comunicação inteligente entre esses objetos e a nossa equipe lá, que eram mais de 10 pessoas, né? Se não me falha a memória, a gente estava em 14 pessoas, 3 fotógrafos diferentes, que eram o Glauco Modesto, o Marcelo Paulo da Costa e o Jamil Villanova, né? Além de outros pesquisadores também que estavam naquela ocasião. Então o fenômeno ali teve essa interação, né, com os pesquisadores. Então o piscar das lanternas. Uma outra interação também que a gente teve, que a gente poderia falar, é o objeto se aproximar e jogar um foco de luz em cima da equipe, né? E aí a gente acabou fazendo diversas vigílias, não só em Poranga, mas também no litoral norte e sul do estado de São Paulo. Fizemos vigílias na Serra da Beleza, né? E na Serra da Beleza, inclusive, eu já tive a oportunidade de observar num primeiro momento, quando Marco Antônio Petit, que é um pesquisador carioca, estava lá, viu um objeto avermelhado. E da outra vez que eu estive lá, que na Serra da Beleza, que foi em 2021, eu tive a oportunidade, junto com o Arthur Sérgio Neto, o meu filho Arthur também, a minha esposa Margarete, a Karina, nós observamos, depois de uma vigília, um objeto meio esbranquiçado, né, meio azul claro, no fundo do vale também, na Serra da Beleza. Então, tem áreas que têm incidência ufológica e nós já tivemos oportunidade de ver durante vigílias, em várias oportunidades, esses objetos voadores não identificados. Vou colocar a outra tela também, ainda falando das interações. No dia 1º de junho de 2021, a gente esteve fazendo uma pesquisa de campo no sul de Minas Gerais, estivemos na cidade de Lavras, e depois que a gente gravou uma testemunha, fizemos ali um vídeo, ela contando o que ela tinha observado. De repente eu peguei o laser e comecei a passar no céu e um objeto ele acendeu, respondeu aquele estímulo que nós fizemos com um laser. Isso foi testemunhado pelo Allen Anjos, né, por essa testemunha, e eu. Os outros pesquisadores que estavam ali, o meu filho também, não puderam observar o fenômeno porque eles estavam já indo, levando, guardando os equipamentos dentro de casa, dentro do carro, né? E aí não foi possível eles observarem. Mas quando você foca o laser num objeto voador não identificado, às vezes ele dá aquela acendida e aumenta o brilho. Isso a gente já observou em algumas oportunidades. E essa que aconteceu no dia 1º de junho de 2021 foi bem interessante lá no sul de Minas Gerais. A próxima tela eu vou falar agora de algumas interações com seres de OVNIs, né? Tripulantes de OVNIs. Não sei se pode ser, se não é, mas eu já tive várias oportunidades, algumas coisas, já tive sonhos, já vi algumas coisas fisicamente ou mesmo silhuetas, e hoje eu vou contar 2 casos que eu nunca falei, mas que vou estar trazendo aqui ineditamente no Quinto Sufoex, né? Eu já tive, por exemplo, algumas interações em Arioca, Minas Gerais, com Grace, Tucano, na Bahia, também com Grace. Em Florianópolis,
Aconteceu uma vez que apareceu um risco reto no meu corpo. Não tinha nada na cama que pudesse fazer aquilo. E curiosamente, naquela noite eu tive um sonho com um ser lá que apareceu durante a noite, iluminou o quarto todo. Então, não sei se pode ter alguma coisa relacionada ou não, mas fica aí o registro. Em Iporanga, teve uma certa ocasião também na década de 90, que a gente teve um missing time, indo para Iporanga, a gente acabou se perdendo, chegamos meia hora depois do previsto, os carros que estavam atrás de nós chegaram na frente e ninguém passou na estrada, né? Então foi uma coisa muito estranha que aconteceu conosco, e naquela noite também que aconteceu esse fato de Iporanga, eu sonhei com seres, né? Não é tão incomum eu sonhar com seres, talvez influenciado pela pesquisa que a gente já tem aí há 41 anos. E teve um fato que aconteceu na Ilha do Mato, em Guarujá, que é uma ilha que fica ali a partir da Praia do Guaiúba, que esse eu não vi o ser, mas teve um amigo nosso, que era do grupo também, o Carlos Augusto Saraiva de Maria, que viu essa criatura no meu pé, a hora que a gente estava dormindo. Já tinha acabado a vigília, a gente estava deitado numa pedra, próximo a um pier que tem na ilha, e ali ele observou um ser, ele não conseguia se mexer, e quando amanheceu ele chegou para mim e falou: Edson, tinha um ser no seu pé ali, né? Tipo um grey com uma roupa colante, parecendo um mergulhador, né? Eu até coloquei essa imagem aí, que é uma concepção artística, para a gente retratar esse caso, para não ficar só nas minhas palavras. Tá aí a Ilha do Mato, a imagem, ali está o casal que mora na ilha, que já viu vários fenômenos de bolas, de luzes ali, e o Augusto é o que está no meio, eu estou do lado ali dele, ele que viu essa criatura no meu pé. Eu vou passar o próximo aqui. A gente tem a dona lá da ilha, né, que cuida ali, a proprietária. Ela contou para nós também, isso quando amanheceu depois da vigília, o Augusto comentou o fato com esse casal, né, que já tinha dado depoimento para a gente e tal, e a mulher lembrou que numa ocasião, quando teve uma festa no continente, eles voltaram, estava muito calor, era verão, e eles resolveram dormir dentro do barco. E ela acordou à noite com seres vestindo umas roupas de mergulhadores, exatamente no lugar onde a gente dormiu. Ela viu a mesma coisa e ela pensou que fosse gente. Não conseguia se mexer, mas ficou tentando ouvir barulho de barco, de motor, desse pessoal saindo, mas na verdade não ouviu nada. Viu só aqueles seres, aquelas criaturas ali. Então é uma ilha bem misteriosa, que vez ou outra acontece algum tipo de fenômeno ufológico. O que eu posso falar é que o Carlos Augusto Saraiva de Maria, ele é muito cético e ele afirma até hoje que ele viu no meu pé uma criatura. Eu não vi nada, eu dormi feito um anjo, né? Uma outra interação também que a gente teve com seres aconteceu em fevereiro de 2002, durante uma viagem que eu fiz para o Maranhão, o sul do Maranhão. Eu visitei várias cidades lá e uma das cidades foi Loreto. E quando eu estava indo para Loreto por uma estrada de terra, num pau de arara, um caminhão, de repente a gente olhou assim algumas árvores, e entre as árvores um objeto em forma de diamante azul, um negócio bem interessante. A gente foi acompanhando, aquilo acompanhou o nosso carro, né, o nosso pau de arara até um certo ponto, depois ele ficou para trás e ele seguiu. E naquela noite eu tive aí, vamos dizer assim, uma noite de cão, né, porque quando eu fui dormir no hotel, eu tive um sonho com um ser que tinha os olhos brilhantes, meio avermelhados, não que seja vermelho, mas era uma coisa brilhante, um pouco assim alaranjada, avermelhada, não sei explicar muito bem isso, mas eu vi a silhueta no quarto, e logo depois disso, aí você dorme, né? É um sonho, e aí a gente acordou com alguns gritos, né? Uma pessoa gritando no outro quarto do hotel, porque era tudo aberto em cima, e aí a gente saiu, né, para ver o que estava acontecendo, e aí tinha um morcego hematófago
chupando o pé do outro hóspede lá. Imagina, né? Que noite terrível que eu tive. Tive esse sonho. No caminho eu já tinha visto esse OVNI e depois não consegui nem dormir direito. Peguei umas toalhas, enrolei no pé para poder conseguir dormir ali naquele local sem que os morcegos me perturbassem também. Depois foi normal, não vi mais nada a respeito desse assunto durante a minha viagem a trabalho que eu fiz lá no Maranhão. Outras interações também que eu tive de OVNI, e essa eu vou colocar também, mas eu não tenho muita certeza do que pode ter acontecido, ela se deu em julho de 2003. Nessa época eu estava fazendo um trabalho pelo Banco do Brasil, em Brasília, e aí eu viajei até Formosa, que eu sabia que lá tinha algumas cavernas, tinha pinturas rupestres e petroglifos, né? Tinha uma pedra chamada Pedra do Bisnal, que tinha até umas formações parecidas com OVNI. Então minha intenção era chegar lá para fotografar todo esse fenômeno. Peguei um mototáxi na cidade, cheguei até o local e comecei a visitar essas cavernas e combinei do mototáxi voltar a um certo horário para vir me buscar, já que era um lugar meio ermo ali. Eu fiquei sozinho no meio do mato, andando para lá, andando para cá, fotografando. E aí aconteceu algo estranho. Eu escorreguei num buraco, acabei caindo dentro de uma caverna. Nisso que eu caí dentro da caverna, aquilo meio escuro, no lusco-fusco, mas dava para ver algumas partes da luminosidade, né? Tinha algumas saídas por onde eu saí, inclusive, depois, porque da onde eu caí não dava para sair. E aí eu percebi uma espécie de uma silhueta. Eu vou colocar uma concepção artística como se fosse uma pessoa pequena, né? Uma criança ali, sei lá. E aí eu olhei aquele negócio e em momento seguinte, o que aconteceu? Eu esbarrei em alguma coisa lá dentro que eu não sei se era uma casa de marimbondo, os negócios começaram a me atacar, né? Então, e entrava no cabelo, entrava na roupa, se enrolava. Depois eu fiquei sabendo que era um tipo de vespa que ela não pica, mas ela enrola no cabelo, né? Eu não sei o nome dessa vespa aí, mas ela enrola no cabelo. Conclusão, eu comecei a me bater e quanto mais você bate, solta o cheiro da vespa e as vespas vêm e te atacam. Até que eu acabei saindo, nem dei atenção, por isso que eu falo, eu não sei se eu vi alguma coisa de relance ou não vi, porque o desespero para se livrar das abelhas era maior. E aí quando eu saí lá fora, eu fui correndo pelo mato e aí depois já resolvi inclusive ir embora. Tinha mais cavernas até para olhar, mas devido àquela situação de desespero que eu estava ali, eu resolvi ir embora. E aí tentei chamar o mototáxi não veio, eu tive que voltar a pé até a cidade, né? Eu sei que no dia seguinte eu ainda tinha abelha no cabelo, nos cabelos da perna, enrolado na bermuda, uma situação desesperadora, aquelas abelhas, e nunca mais eu voltei nesse local. Eu queria agora colocar um outro ponto que é interessante, casos com familiares. Eu tenho, por exemplo, um caso que ocorreu com a minha avó paterna, que é a Lucinda Alves. Ela conta que em 1925 ela viu um ser com uma roupa prateada com uma espécie de bastão na mão, né? Isso é bem comum na ufologia. Ela viu isso aí na cidade de Santos, quando ela era uma menina. Ela mais umas coleguinhas estavam brincando ali de roda quando viram essa criatura, né? Esse ser estranho. Tem um outro caso que aconteceu com o meu avô paterno também, o Benedito Boaventura, que ele contava que em 1932, durante a Revolução, ele estava lá entrincheirado e tudo mais e viu umas bolas de fogo avermelhada que ele dizia que era compadre e comadre se batendo uma na outra, né? Na década de 80 em diante, a gente tem vários casos. Por exemplo, meu pai, que viu em 1986, naquela época do rally. Minha mãe viu diversas vezes, inclusive antes de mim, ela conta casos que ela viu, junto com o meu irmão também. Meu irmão chegou a ver uma sonda entrar dentro do quarto. Meus filhos já tiveram também oportunidade de ver o fenômeno, inclusive minha filha que mora no Japão,
e junto com o seu marido viram um fenômeno ufológico lá, e a minha esposa Margarete também já teve algumas oportunidades de ver esse fenômeno em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Serra da Beleza, e o caso mais recente foi em Cananéia, no litoral sul do estado de São Paulo. Ela, juntamente com uma outra amiga, a Luciana Veiga, viram um objeto bem estranho ali, um OVNI em pleno dia. E aí eu pergunto, né, fico pensando, será que existiria uma conexão de tudo isso? Será que o fato de eu ter tido muitos casos também, porque eu contei só um pouquinho para vocês por conta do tempo, né? Dá para me escrever um livro aí e rechear com muitas situações que eu vivi durante esses 41 anos de pesquisa ufológica, né? E a próxima tela aí eu coloco, então, qual que é a conclusão que a gente chega de tudo isso, né? Que é possível sim que haja uma conexão entre todos esses fatos, inclusive com os avistamentos dos próprios familiares que poderiam ali, de alguma forma, estarem sendo monitorados, né? A família, sei lá, os parentes, o DNA. Então, hoje eu reflito e penso que não pode ser apenas uma coincidência, mas somente o futuro é que vai revelar os próximos capítulos dessa história. Eu queria deixar uma pergunta, né, para vocês, para a gente pensar, porque essa pergunta eu não tenho ela totalmente respondida ainda. Será que nós somos manipulados por esses seres? Será que as famílias estariam sendo monitoradas aí de gerações em gerações? Então, algo para a gente pensar aí, né? Terminando então esta palestra, eu queria agradecer novamente ao Felipe, né, a todo o pessoal que trabalhou na organização desse 5º SufoX. Queria deixar aí também o meu canal, o canal Enigmas e Mistérios, que a gente é apresentador, sempre coloca conteúdos lá de qualidade, né, vídeos, lives. E também convido vocês a conhecerem a Loja Misteriosa, né? E lá tem camisetas, tem produtos ufológicos bem legais. E a gente faz parte como coeditor da revista OVNI Pesquisa. Então, se vocês querem conteúdo de qualidade, busquem aí no site www.ovnipesquisa.com.br e adquira o exemplar da sua revista. E por fim, então eu deixo aí o meu e-mail, boaventura_gug@hotmail.com. Se você já viu algum objeto voador não identificado, filmou, fotografou e quiser mandar o seu relato ou esses materiais para nós analisarmos, está aí o endereço para você fazer o envio. Então agradeço aí mais uma vez e é isso aí. Rumo para uma ufologia séria e honesta e com qualidade. É isso que nós prezamos aí. A verdade, somente a verdade. Valeu!